Vamos falar primeiro de Fortaleza e Bahia. Cara, um jogo sensacional, impressionante, legal de se assistir. O que não foi legal é ver o que o juiz fez com relação ao Bahia, porque teve uns 3, 4 gols do Bahia que foram anulados, né? Alguns deles eu discordo bastante, vou deixar bem claro. E mesmo com tudo jogando contra, né, o Bahia conseguiu ainda esse ponto fora de casa, né? Pro lado do Fortaleza, esse empate não ajuda muita coisa, o time continua na pindaíba. E vamos ver o que acontece na sequência do campeonato, né, gente? Cara, e o que dizer do Vasco, né, cara? O Vasco não consegue nem manter o resultado contra o Grêmio, cara. O Grêmio que disparadamente é a antepenúltima pior equipe do campeonato. Entendeu? Só joga um pouquinho melhor ali que o Juventude e o Sport, cara. E mesmo assim, o Vasco, após muito sofrimento, sai na frente e toma um empate daquela forma, cara. Eu tô doido pra ver o vídeo do Josão, mano. Tô doido pra ver o vídeo do Josão pra ver o que ele falou dessa merda aí, porque eu não sou vascaíno e eu tô me sentindo humilhado, imagina ele que é. Né? Eu me sinto humilhado só de ter assistido essa patifaria. Imagina ele que é torcedor do Vasco. Ah, também tá acostumado, né? É o que ele sempre fala. Vocês lembram que eu falei na rodada passada que o Santos venceu o Flamengo porque o Flamengo encontrou uma barreira que não conseguiu transpor? Ah, pois bem, o Mirassol conseguiu, cara. O Mirassol encontrou alguma forma de fazer gol nesse goleiro, cara, que... Putz, grilo, o bichinho trabalhou, viu? O bichinho trabalhou muito. Fez defesas inacreditáveis, mas tomou de 3-0, cara. Nesse confronto histórico Mirassol e Santos, cara, a maior diferença entre os dois times tinha sido um 3-0 do Santos em 2011, cara. Em 2011, muito provavelmente com o Neymar em campo. Então, meu amigo, aquele negócio, quem ri por último ri melhor, né? E hoje o torcedor do Mirassol pode rir à vontade. Já pelo lado do Santos, né? A gente não pode deixar de falar. O Neymar, cara, o Neymar, ele... Pra mim, ele não... Ó, vou falar uma coisa polêmica. Pra mim, ele não foi muito pior do que no último jogo, cara. Mas no último jogo, ele teve mais oportunidade de chute pro gol. Nesse, ele não teve tantas assim. Ele teve uma oportunidade ou outra de passe. Só que aí passe depende do companheiro, entender o que você tá pensando. Depende de entrosamento. E eu acho que isso foi uma coisa que faltou. Eu acho que o Santos pode melhorar um pouco. Eu notei que o treinador do Santos estava usando o Neymar como o clássico camisa 10. Não tem função de marcação. Fica ali na frente, armando jogadas de ataque. Mas, cara, para dar certo isso aí, precisa de um centroavante ali do lado dele, cara. Ali na frente dele, inclusive. Para receber essa capacidade de geração de passes ali que o Neymar tem. Que não foi o grande destaque do Neymar na carreira, mas vale lembrar, né? Que no auge do Neymar lá no Barcelona, ele fazia recordes, mais recordes de assistências. É porque os dribles dele sempre chamaram muito mais atenção, os gols dele também. Então, meio que as pessoas não olhavam para isso, pelo menos aqui no Brasil. Mas o Neymar também, ele tem um passe de qualidade, cara. Um passe de qualidade. Dá pra botar o Neymar ali armando tranquilamente. Se tiver atacantes competentes ali para aproveitar. Fala, galera! A gente tá aqui depois do jogo clássico paulista São Paulo e Corinthians, cara. Que tinha tudo para ser um jogão e realmente foi. O Corinthians tentou lutar, tentou fazer alguma pressão ali, mas acabou sucumbindo pro São Paulo, cara. Que incrível, né? Mudou de técnico. Já tem algumas rodadas. Eu não me lembro se eu comentei no vídeo específico da rodada. Acho que eu acabei esquecendo. Mas mudou de técnico, ganhou bem essa partida, 2-0. E quem assistiu sabe que podia ter sido mais, porque desde o primeiro tempo ali o São Paulo já estava amassando, criava oportunidade e perdiam na cara do gol. Primeiro susto do São Paulo, né? Aos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo ainda,
tava jogando bem. Vai lá e o Oscar se machuca. Pra quem não se lembra, né? Aquele mesmo Oscar da seleção brasileira, foi lá pra China e agora foi uma contratação de peso do São Paulo pra temporada. Ele que tá vindo de muitas lesões nessa temporada. E é preocupante porque ele caiu bem mal ali, parece ter machucado alguma costela ali. E vamos aguardar para poder ver quanto tempo que ele vai ficar de fora da equipe. Ele que, querendo ou não, o jogador da qualidade dele faz falta, sim. O São Paulo ele é muito bem servido de meias. Isso é um fato. E o reserva estava à altura, fez um partidaço e contribuiu muito para essa vitória, cara. Você é do time que acredita que seu time melhoraria se trocasse de técnico, ou você acha que você é uma daquelas pessoas que dá mais tempo ao treinador? Comenta aí embaixo. Estamos aqui para conversar depois do Internacional e Ceará, jogo que acabou ainda agora. E cara, incrível como tem uma diferença técnica muito grande entre o Internacional e o Ceará. Só que se você for analisar os jogos do Internacional, cara, ele tem jogado mais como o Ceará do que como o Inter de verdade. Eu tinha falado lá no começo do campeonato que eu não achava que o Inter estava entre os favoritos e realmente eu continuo achando que não tá. Não tá, e foi delírio coletivo da imprensa apontar o Internacional como um dos favoritos. Mas o Inter tá abaixo até do que eu mesmo acreditava. Hoje foi um jogo em que o Ceará tentou, mas mesmo tendo boas oportunidades, acabou que foi dominado pelo Internacional. E se o Internacional joga com esse domínio o campeonato inteiro, cara, não sei, acho que era eu que pagaria pela língua. O que vocês acham? Cara, o Cruzeiro arrebentou o Juventude sem vaselina, cara. Foi um belo de um jogaço, 4-0 do Cruzeiro, o Trem Mineiro, a Raposa. Caramba, mano. Puta que pariu, foi um jogão, cara. De verdade. Eu não tenho nem o que falar, cara. Foi um baita de um jogo, cara. O jogo teve gol até do Gabigol. Entendeu? O artilheiro lá da equipe não fez, mas também não precisava fazer, né? Porque 4-0 sem precisar de gol dele. E que impressionante, cara. Não é à toa que o Cruzeiro está em primeiro lugar no Brasileirão. O Cruzeiro, o único time que consegue bater de frente com o Cruzeiro é o Flamengo, e o Flamengo perdeu, né? No confronto direto. Poxa, e quem diria, cara? O Vitória volta a jogar bem, volta. Eu lá no começo tinha falado bem deles, tinha falado que esperava grande coisa deles, aí quando eu tava meio que perdendo a esperança neles, eles me apresentam isso, cara. E pro lado do Red Bull Bragantino, cara, que coisa, cara. O time vai lá, ganha de times que estão bem na tabela e quando enfrenta um Vitória da vida, vai lá e perde. É a nova Chapecoense, é isso? É esse que é o rolê do Red Bull Bragantino? Palmeiras e Atlético Mineiro, cara. Palmeiras e Galo, Palmeiras e Hulk. Eu não sei como é que eu devo chamar esse jogo, cara. Porque é um jogo que de um lado você tinha o Palmeiras, do outro você tinha o Hulk. Palmeiras ia lá fazer gol, Hulk diminuía. Palmeiras de novo, Hulk lá. Parabéns ao Palmeiras por ter ganhado do Hulk. Eu tô falando isso, cara, que eu tô fazendo alusão com o programa da seleção brasileira, porque você vê o Atlético, cara, o Atlético tá tão dependente do Hulk quanto a seleção brasileira é dependente do Neymar. Isso é bom, isso é ruim, cara? E se o Hulk se lesionar, o que o Galo vai fazer? Hein? Então,
Acho que disso aí já tá falado. E o Palmeiras, né, vai seguir naquela campanha dele, é um dos candidatos ao título. Isso aí nunca foi mistério pra ninguém. Então, agora vamos falar de Sport Botafogo, cara. E quero salientar pra coisa mais absurda desse jogo, cara. Que não é o fato do Sport seguir sendo o único time que não venceu nenhum jogo no campeonato. Mas é o fato do Botafogo ter tanta dificuldade pra derrotar esse time, cara. 1-0, cara. 1-0. Pô, tem que parar de passar vergonha, mano. Agora do lado do esporte, né? Pra não falar que passou batido, eles contrataram um zagueiro que estreou hoje e, cara, esse cara realmente ele mudou bastante o sistema defensivo da equipe. Não é à toa que o Botafogo venceu só de um gol, foi muito por conta desse zagueiro. Ele jogou demais e merece os louros dessa. Não é bem louros, né? Porque ninguém quer perder, mas vocês entendem, né? Na situação que o Sport está perdendo só de 1-0 pro Botafogo, chega a parecer milagre. Agora, para fechar a rodada, a gente vai falar do clássico, né, cara? Clássico é clássico, clássico é sempre pegado. Flamengo e Fluminense, cara. O que dizer desse clássico? Fala. O Flamengo, cara, jogou melhor a partida inteira. O Fluminense estava jogando, obviamente, numa marcação baixa, jogando no contra-ataque, tentando explorar lances de velocidade. E foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito simbólico, cara, porque rodadas atrás teve um desentendimento entre o Felipe Luiz e o Pedro, e parece que o Pedro deve ter voltado a treinar em alto nível, porque ele entrou no segundo tempo e foi decisivo para a vitória do Flamengo de 1-0. No mais, acho que o Fluminense não cometeu erros, mas é aquele negócio de clássico, né? E qualquer um dos dois times poderia ter ganho facilmente. Mas é aquele negócio, o Flamengo ele tomou a atitude do jogo e o Pedro conseguiu fazer um gol numa jogada de oportunidade onde é clássico do camisa 9 fazer isso. E o Pedro, né, revelado pelo Fluminense e já daqui a pouco vai entrar para a lista dos maiores artilheiros do Flamengo contra o Fluminense. Ironias do destino. Até a próxima rodada.